A terceira parte da nossa série, em que a gente conversa sobre servos e não deuses. É muito bom a gente poder falar sobre isso, conversar sobre isso, sabendo aquilo que Deus ele tem falado na sua vida, na minha vida, nesse desafio da gente buscar eliminar da nossa vida essa questão de sermos deuses de nós mesmos, né? Esse é o grande problema que a gente vive na nossa época, esse narcisismo, cultivar essa idolatria do eu e a gente aprender o caminho de Jesus, que é totalmente contracultural a tudo isso. Na parte um a gente conversou sobre como a sociedade, essa cultura contemporânea, ela cultiva o narcisismo e a idolatria do eu. E na parte 2 nós falamos sobre a ilusão da autossuficiência. É uma grande ilusão da gente achar que consegue fazer todas as coisas e não precisa de ninguém, sendo que o próprio Deus escolheu precisar de nós, mesmo não precisando, né? Vamos dizer assim. Ele escolheu vir aqui para a Terra e delegar, inclusive, funções para a gente no reino dele, de fazer missões, de espalhar a mensagem, de falar do Evangelho. Jesus, ele é alguém que ele não quis viver de maneira isolada, desde a Trindade ali, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é um relacionamento perfeito e ele também estende isso a nós. Não, de maneira nenhuma, nós não fomos chamados e nós não fomos criados para essa questão da autossuficiência, né? Delegar ao outro funções é algo que Deus criou como exemplo dele com a Trindade, ele criou e demonstrou isso para nós mesmos, essa importância de delegar funções, né? Semana eu estava vendo algo nesse assunto, ouvindo algo, foi muito interessante. Era, não sei quem acompanha, quem gosta de assistir essas coisas, como entretenimento, e a gente acaba pegando algumas coisas. Sei que já viu Shark Tank, né? Muito legal ver aquela série, aqueles pitches lá. E aí, num podcast que falava sobre essa questão de empresa, né? Eles falaram que a maioria das empresas geram estagnação de quando as pessoas, né, ou então na sua casa, ou então naquilo que você lidera, quando as pessoas chegam a um ponto que elas não aceitam que existam pessoas melhores dentro da empresa delas. E aí elas tendem à estagnação e elas não produzem mais, elas não crescem mais, porque é sempre uma questão de, olha, eu não posso ter alguém melhor do que eu. E aí aqueles que são os maiores empreendedores hoje no Brasil, né, do Shark Tank, eles disseram que essa autossuficiência é que gera uma quebra, ou que gera uma estagnação, ou que não há avanço, porque definitivamente você precisa olhar para o lado e você precisa ter alguém do seu lado melhor do que você. E isso é uma lição, inclusive, de humildade, né? De falar, eu preciso de alguém do meu lado que saiba fazer o que eu não sei fazer. Reconhecer, às vezes, que algumas áreas nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não temos habilidade. E na parte 3 a gente agora estende para a gente conversar sobre esse valor do reino de Deus para a gente poder ser servo. Que valores que tem no reino de Deus para a gente poder servir? É sobre isso que a gente vai conversar. E, e de fato, mesmo a gente pensando em igreja local, no reino de Jesus, os valores são totalmente diferentes. Pensando igreja, pensando cidade, pensando seu trabalho, pensando onde você empreende, os valores do reino são diferentes. Talvez da maioria dos valores que você aprendeu durante a sua vida ou que você ouviu. A gente definitivamente vive numa sociedade, num tempo que venera, sim, o poder, o status e a ascensão social. A gente não gosta de quem não prospera. A gente não gosta de quem não aparenta ser uma pessoa rica. A gente não gosta de pessoas que não aparentam ser pessoas que buscam a visão sempre lá do alto. A gente não gosta. Como ser humano, a gente não gosta daqueles que olham para aquilo que talvez você já foi.
pobre, talvez. A gente não gosta. A gente gosta daqueles que aparentemente se exaltam, se autopromovem, se de alguma forma demonstram uma vida de muita prosperidade. A sociedade é assim. É uma inversão de valores, né? A gente valoriza quem tem e a gente desvaloriza quem não tem. E ainda diz, e aí até a religião em algumas igrejas tem a audácia de dizer que quem não tem é porque está em pecado, né? Eu já ouvi isso. Olha, se você não tem, é porque você está em pecado. Se você acontecer isso na sua vida, é porque alguma coisa você fez de errado. Se os seus negócios você não prosperou, é porque de alguma forma você não fez a lição correta, é por isso que você agora não está dando certo nos seus negócios. E aí a gente vive esses dilemas aí, né? Mário Sérgio Cortella, ele vai dizer o seguinte: sobre a nossa geração, conhecem o preço de tudo, mas não conhecem o valor de nada. É uma crise ética em relação aos nossos valores de vida. Conhecem o preço de tudo, mas não conhecem o valor de nada. Uma crise ética em relação aos nossos valores de vida. Nós vivemos uma crise ética nesse sentido, em que a gente sabe o preço de tudo, a gente conhece quem está lá em cima, mas o valor de se conquistar alguma coisa, a gente desconhece. Sermos uma geração de herdeiros, por um lado é bom porque a gente consegue fazer muita coisa. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui é herdeiro, mas as pessoas mais ricas presentes hoje no mundo são todas elas herdeiras. Por isso que eu disse que nós somos uma geração de herdeiros nesse sentido. Por um lado, há a possibilidade de muita coisa boa, mas por outro lado, há uma dificuldade de não se conhecer o valor das coisas. O valor de batalhar, o valor de conquistar, o valor de começar algo do zero, o valor de viver algumas coisas. Eu sempre digo e penso que você que está aqui nesse momento da Igreja Leve, você está vivendo um grande privilégio da sua vida. A Igreja Leve não é uma igreja pronta, a Igreja Leve é uma igreja em plantação. E viver uma igreja em plantação é desafios e mais desafios. E é um grande privilégio, porque no decorrer do tempo, daqui a pouco, você vai perceber o quanto de coisas Deus fez através de nós e através das coisas que nós batalhamos para fazer aqui. E que nós investimos, e que nós limpamos, em que nós nos voluntariamos em diversas áreas, em que nós nos propusemos a fazer acontecer uma igreja e plantar uma igreja. Mas uma geração que não conhece o valor de nada. Ouvindo um podcast essa semana de um líder não, de um dono de uma dessas assessorias de corrida, né? Muito interessante. Ele já foi campeão mundial de uma meia maratona. E ele dizendo o seguinte, eu fiquei espantado com isso. Ele falou assim, hoje, nessa geração, ele já corre há mais de 30 anos, mas quando chega essa geração chega para correr, e corrida tá na moda, tá, gente? É algo ótimo, né? Vamos todo mundo aí tentar começar a correr de alguma forma, é algo bom. Mas ele dizendo algo muito interessante, que ele falou o seguinte: quando chega as pessoas na minha assessoria, eu pergunto para elas qual é o seu objetivo. E elas falam, meu objetivo é ano que vem correr uma maratona. Ele olha, ele começa a rir, ele diz, olha a mentalidade das pessoas dessa época. O meu objetivo é correr uma maratona ano que vem. E aí ele virou para a pessoa assim, gente, eu tô há mais de 30 anos correndo, sabe quantas maratonas? 42 quilômetros uma maratona. Sabe quantas maratonas eu fiz? Ele disse. Eu fiz 3 maratonas de 42 quilômetros a minha vida inteira. Aí chega esse pessoal agora, buscando assessoria e falando que vem, eu quero fazer uma maratona de 42 quilômetros. E ele diz, e eles fazem. Eles correm ali 3, 4, 5 quilômetros, vão a 6 morrendo, chega no 8º, 9º, já não estou correndo mais nada, mas antes já gravaram os vídeos que precisavam gravar no celular para postar no Instagram, na rede social, correndo, e terminam exaustos. Ele falou, as pessoas não têm noção do que é correr uma maratona de 42 quilômetros.
E ele foi explicando. A maratona de 42 quilômetros, você termina ela. Se você pegar um exame de alguém que acabou de fazer uma quimioterapia, o seu exame, o resultado do seu exame vai dar muito semelhante a um paciente de câncer que acabou de fazer uma quimioterapia depois de uma maratona de 42 quilômetros. Aí chega uma pessoa que não corre absolutamente nada e fala: meu objetivo é ano que vem correr uma maratona. E aí as pessoas perguntam: mas tá bom, se não é ano que vem, quando que eu vou correr então essa maratona? Ele falou assim: olha, se você quiser a minha assessoria, a gente pode fazer um projeto de vida. E nesse projeto de vida, para você correr uma maratona de 42 quilômetros, você precisa, então, de 5 anos, no mínimo, de preparo para correr essa maratona. Você consegue até fazer com 3, você consegue fazer com 4, mas você vai queimar etapas, queimar processos, queimar um monte de coisa e não vai dar certo, não vai ser algo legal e tão benéfico para você. A gente vive esse negócio, né, de que a gente quer levar a vida de uma forma em que é lindo correr uma maratona de 42 quilômetros, mas a gente não quer pagar o preço de preparar bem 5 anos para correr uma maratona. Então é meio que nesse contexto que a gente vive, nesse momento que a gente vive, nós temos então uma dificuldade de lidar com processos longos. Processos longos. Isso não é uma dificuldade de quem tem TDAH, uma dificuldade de quem não. Isso é uma dificuldade dessa época. Quando a gente para e pensa que a gente, no momento de ter nossos filhos, filhas, a mulher sente ali uma dor de parto imensa, e o pós ali para uma mulher, né, que fez uma cesárea, tem um pós-operatório, para a mulher que passou pelo processo de um parto natural, tem ali todo aquele processo também de dor. Mas a gente não entende que ter um filho, uma filha, é como se fosse o preparo de uma maratona, porque a educação, o processo de cuidado é algo muito longo, muito mais do que 5 anos. É algo que pode levar até uma vida, dependendo da situação. A gente esquece que a vida ela é feita não de processos curtos, a vida é feita de processos longos. Longos, demorados. E tudo que não é longo, demorado, com processos desse jeito, queima etapa. Não é à toa que resultados rápidos que as pessoas querem ter, o que elas vão fazer? Elas vão corromper, elas vão, de alguma forma, fazer algo desonesto, elas vão correr atrás de um dinheiro fácil, de um ganho ali ilegal. Porque tudo que não é processo longo, pode ter certeza que não é coisa boa. Os processos são longos, longos. E para isso, custa da gente muitas coisas. Custa da gente valores que são valores construídos a longo prazo. Custa de nós plantar, né? Já falando de plantação de igreja, mas custa de nós coisas, processos que não vão ser, gente, instantâneos. Processos que não vão ser rápidos. E quando a gente olha então os valores do reino de Deus, porque Deus é a que mais conhece, é o que conhece melhor a gente, o ser humano, o que ele está nos mostrando são processos longos, duradouros e que vão demorar muito tempo. Muito cuidado com isso. Essa alternativa do reino de Deus não dá para queimar etapas. A sua vida aqui na terra, então, ela precisa ter valores do reino para servir. E servir de maneira equilibrada, correta, saudável, respeitando os processos que a própria vida nos traz. Eu quero ler aqui um texto de Marcos, capítulo 10, versículo 42 até o versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 42 e 45, ele vai dizer o seguinte: então Jesus os chamou e disse. Eu vou pausar aqui, tá bom? Pode procurar aí tranquilo, tem muita gente com a Bíblia procurando, desculpa. Pode procurar Marcos capítulo 10, versículo 42 e 45, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 42
45. Diz assim o texto: Então Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo dominam seus súditos e os oficiais fazem valer sua autoridade sobre o povo. Mas entre vocês será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. O Filho do Homem é Jesus, tá, gente? Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O texto aqui que nós lemos, ele é crucial para entendermos a radicalidade de Jesus, o processo de Jesus. Tiago e João, no texto, dois discípulos amados, mais próximos de Jesus, eles acabaram de pedir lugar de honra no reino, à direita e à esquerda de Jesus. É como se eles dissessem assim: Jesus, olha, a gente trabalhou do seu lado, a gente plantou esse ministério aqui na terra, e o negócio é o seguinte: no trono, Jesus, me põe do seu lado. No trono, me coloca no lugar principal. E aí eles estavam dizendo o seguinte: olha, Jesus, a gente quer lugar de exaltação. Nós queremos um lugar de glória, para mostrar que aqui na terra a gente estava do teu lado e que nós somos grandes. E aí os outros 10 discípulos ficaram o quê? Indignados. Não porque o pedido deles era errado. Não. Eles ficaram indignados porque eles pensaram o seguinte: eu também quero essa posição de prestígio. Eu também quero essa cadeira. Eu também quero esse lugar. Não é porque o pedido deles estava errado, é porque eles queriam também a glória, eles queriam a exaltação, eles queriam essa honra. O que Jesus está propondo aqui é algo totalmente contracultural aos nossos pedidos humanos, que nós fazemos esse tipo de pedido. Nós almejamos esse tipo de coisa, nós buscamos isso para a nossa vida. Nós criamos esse tipo de trono e a gente quer sentar nesse trono, a gente quer que as pessoas vejam a gente nesse lugar. Nós buscamos esse reconhecimento social e essa validação, aprovação dos outros. Seja com as nossas posses, seja com o currículo, seja com os nossos bens, seja com o que for, a gente busca esse tipo de aprovação. E quando a gente faz isso, quando a gente vive a vida buscando esse tipo de validação, gente, nós nos tornamos escravos e não servos, no sentido de estarmos presos em algo que nos domina. Nós nos tornamos algo que é um bando de escravos servidores de um falso Deus, e que o salário é morte. N.T. Wright, ele vai dizer o seguinte, nessa interpretação desse versículo que nós acabamos de ler: Jesus não está simplesmente dizendo que a liderança cristã deve ser gentil, humilde, em contraste com a liderança secular, é que não é cristão, tá, gente? Secular é que é desse tempo, dessa cultura, dessa época e tal. A liderança secular tem que ser duro, arrogante, em contraste com essa liderança. Ele está dizendo algo muito mais radical, que a própria natureza da liderança no reino de Deus é completamente diferente. Ele não está falando aqui se a pessoa é boazinha, da forma que ela lidera. Não, não é isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, a liderança no reino de Deus é outra coisa. E é essa outra coisa que a gente vai ver aqui no texto. E a primeira coisa nessa liderança, é que nós somos chamados para servir e não dominar. Nós, enquanto seres humanos, temos dificuldade com isso, porque a gente quer controlar todas as coisas. A gente quer ter o controle de todas as coisas. Eu lembro que, ao vir plantar a Leve, e eu, para quem não me conhece muito bem ainda, eu
eu por muito tempo fui pastor dentro de equipes de igrejas. Então, eu trabalhei em 3 igrejas em que eu era pastor dentro de equipe. Já tive igrejas com 4 pessoas, já tive igrejas que eu trabalhei com 15 pessoas de tempo integral dentro de uma igreja, tive igrejas que eu trabalhei com 5 e nunca fui o pastor titular, sempre dentro da equipe ali. E aí, quando eu estava na última igreja, né, que foi uma plantação, que eu trabalhei junto nessa plantação enquanto pastor, eh, foi muito interessante que vindo o pastor Pedro, né, que eu estava lá com ele, disse o seguinte: "Cara, a maior dificuldade da plantação é você entender que nesse momento é muito você ali fazendo as coisas. É muito você, sua família ali na frente das coisas". O início era muito mais, né? Graças a Deus as coisas estão caminhando e estão aliviando. Mas como é isso? Agora, qual que é a tensão disso? Ele falou: "Cara, tem uma tensão nisso. A tensão é de que quem planta, depois que plantou, depois que ralou, depois que sacrificou, depois que viu um monte de coisa, que abriu mão um monte de situações da vida para estar nesse lugar, e a coisa andou, a dificuldade o meu precioso, né? Isso aqui é meu. Eu que fiz, eu que ralei, tudo aqui é meu. Eu que mando, eu domino. Via de regra, essa é uma tentação que pode surgir no seu coração", ele falou, para mim. Porque a nossa tendência é essa, a gente sacrificou em algo, a gente fez alguma coisa, a gente falou, então a gente fala: "Então é meu". E no reino não é sobre dominar e controlar, é sobre servir. Não é sobre criar uma estrutura em que o pastor, no caso eu aqui, né, é colocado num pedestal e é assim vangloriado por não, não é isso. É um lugar de que nós somos servos, e estamos aqui como servos de Deus. Porque a diferença da liderança do reino para esse tempo, para essa época, e desde a época de Jesus é assim, é o que o texto narrou aqui. Os governantes desse mundo dominam. E a palavra dominar aqui, e ela aparece em outros lugares da Bíblia de forma diferente, mas aqui é um contexto negativo, que tem a ideia de subjugar, exercer jugo sobre alguém. A religião da época de Jesus, e o texto que a gente usa para definir que a nossa igreja é leve, é justamente isso. Quando Jesus fala que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave, ele está dizendo o quê? Que o peso que as pessoas colocavam, ou seja, os líderes religiosos queriam dominar as pessoas e não servir as pessoas. No contexto, então, aqui da leve, ainda mais quem chega num momento de plantação, né, nesses primeiros anos da leve, chega num momento em que tem que ter uma mentalidade muito mais de servir do que de simplesmente ser servido. Esse é o momento que a igreja está. Inclusive não tem problema nenhum, né? Nós já tivemos algumas pessoas que falaram assim: "Ah, Felipe, poxa, muito legal o trabalho, mas eu não estou no momento de contribuir. Eu quero uma igreja que esteja com a estrutura toda pronta para os meus filhos." Falaram isso já comigo. Eu pensei: "O que é uma estrutura pronta?" Eles falaram: "Não, melhor estrutura de berço, a melhor estrutura de televisão, a melhor estrutura de som." E eu falei: "Ok", isso alguns anos atrás, que o nosso som agora tá até bom, graças a Deus, né, gente. Estão me ouvindo bem? Então o som tá chegando bem aí. Mas, olha só, eu falei: "Tudo bem, ótimo, não venha mesmo, fica onde você está, porque você vai demandar muito se chegar lá, e a gente não vai ter condição de servir você desse jeito, que você espera ser servido." É nessa condição, então, que a plantação também, ela é um momento de ensino para as nossas vidas. De que a gente está aqui não como uma forma de receber coisas, mas como uma forma de contribuir com aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Jesus está mostrando então para nós, e deveria ser assim sempre na vida da gente, que o padrão então de liderança no mundo não é hierárquico. "Olha, me põe no lado do seu trono, Jesus, eu quero estar na posição maior. Eu quero ser o CEO de Jesus, o CEO do ministério de Jesus." Não é hierárquico, não é autoritário, não é baseado em poder, em controle, não.
No reino de Jesus não é assim. Até porque na hora de escolher os discípulos, ele não escolheu os mais poderosos, né? Na hora de escolher os discípulos, ele escolheu quem? Escolheu pessoas comuns como eu e você. E pessoas às vezes incomuns, que eram corruptos inclusive, que foram parte do grupo dele de discípulos. Quando a gente olha para essa inversão então de Jesus, e aí o versículo 43, Jesus está dizendo, mas entre vocês será o quê? Será diferente. Jesus está dizendo isso. Vocês estão querendo o trono, mas olha só, entre vocês, entre nós aqui, entre cada um que está aqui, será diferente. Não é desse jeito. O meu valor é completamente outro. Não é assim entre vocês. Jesus, então, está dando para a gente um outro modelo de vida, de liderança, de empreendedorismo, de cooperar em alguma empresa, de trabalho. É um outro padrão aqui. Um outro padrão. E esse padrão aqui, o Tim Keller vai dizer o seguinte: o modelo de liderança que Jesus apresenta não é simplesmente uma versão mais gentil do modelo secular. A gente tem disso, né? O modelo de Jesus, então, de liderar é uma pessoa boba ali, meio assim, né? Retraída. A gente tem essa ideia assim, né? É uma inversão completa. No mundo, você lidera para ser servido. No mundo, a liderança é sobre acumular poder. No reino, a liderança é sobre distribuir poder. É por isso que, às vezes, na liderança, vamos colocar aqui esse termo secular, que não é, que vem cristão, né, no sentido direto, assim, você encontra padrões, às vezes, mais parecidos com o reino do que dentro da própria igreja. E às vezes, dentro de algumas igrejas, se aprendeu o padrão de liderança mais distorcido do que num padrão de liderança secular. Porque a verdade de Deus, entenda isso, gente, vamos lembrar isso. A verdade de Deus, ela não está condicionada só a uma igreja, só a uma pessoa, só a um lugar, não. A verdade de Deus, ela está condicionada à espécie humana, porque a própria palavra diz que Deus colocou, plantou a lei dele no coração dos seres humanos. Então, nós temos algum senso moral, algum senso de alguma coisa de Deus, independente da fé, independente da religião, as pessoas têm padrões que condizem com Deus. E na liderança a gente encontra, às vezes, coisas mais condizentes com Deus. Liderança, então, não é sinônimo de poder, autoridade ou privilégio. Líderes não são aqueles que mandam, fazendo valer sua autoridade, que exercem controle sobre os outros. Deixa eu ver o que o outro está fazendo. Deixa eu ver o que o outro está arrumando. Não. Líderes não tratam funcionários como descartáveis. Não priorizam lucro acima de pessoas. Na política, governantes que usam poder para benefício próprio, ignorando o bem comum, de maneira geral. Inclusive, Jesus, ele nem coloca ali um tipo de liderança política. Ele já diz o seguinte: olha, quem está nesse poder, o pensamento é esse. Eles vão subjugar vocês. Eles vão dominar vocês. E, via de regra, é assim. Ah, não, Jesus, não vai, não. César não é tão ruim assim. Herodes não é tão ruim assim. A gente até gosta de Jesus, mas a gente também gosta de César. Jesus diz, né? É impossível ter dois senhores. Ou você me busca, se entrega para mim, ou você não está entregando para ninguém. Ou seu coração está em César, ou seu coração está em Jesus. Meio a meio, não dá. Meio a meio você não tem parte comigo. Ou você está com Cristo, ou você não está. É isso que Jesus fala. Em algumas igrejas, pastores, religiões em si, comportam como CEOs de empresa. Absurdo isso. Pastores que vão estacionar um carro
E aí chega, tem uma pessoa que vai abrir a porta do carro do pastor, para o pastor poder sair do carro, e aí vai pegar a agenda do pastor, vai engraxar o sapato do pastor, e aí vai levar o pastor para um camarim, para ele ser maquiado, né? Pelo amor de Deus, gente. Não precisa nem de ir muito longe, vai para a Bíblia. Olha Jesus fazendo. E onde que Jesus fez isso? Aonde que está isso? É só ler a Bíblia, ler os evangelhos. Aonde está Jesus fazendo esse tipo de coisa? Abusando das pessoas dessa forma. É por isso que a gente tem um volume enorme de pessoas machucadas, feridas, por conta da religião, por conta de igrejas, por causa dessa coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus. As pessoas, então, elas são vistas nesses lugares como meios do outro alcançar sucesso, e não fins. Jesus rejeita isso o tempo todo, pessoal. Jesus rejeita o tempo todo isso aí. Como que a gente exerce autoridade, por exemplo, na nossa casa, na nossa família? Com tirania, sem fala, sem diálogo, sem conversa, sem considerar que há necessidades dos nossos filhos que precisam sim ser supridas. Autoridade não tem a ver com autoritarismo. Autoridade tem a ver com quem serve as pessoas, com quem delega o seu poder. Autoridade é conquistada através de respeito, do exemplo, do amor. Autoritarismo é imposição. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso daí, gente, não é Jesus que disse isso. Não é Jesus quem disse isso. Jesus nos chama, então, dizendo: olha, entre vocês será diferente. Entre vocês será diferente. Segundo ponto é: eu quero de alguma forma exercer liderança, eu quero de alguma forma influenciar pessoas. Nós vimos isso nas partes anteriores da nossa série, que liderança, John Maxwell disse isso, né? Se você quer liderar, e liderança é aquela pessoa que influencia mais pessoas, que serve mais pessoas, que distribui para mais pessoas. Então, se você quer ser liderança, precisa servir para liderar. Quem quiser ser líder entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser líder, deverá ser servo. É bacia e toalha. Quem quiser ser líder, são aquelas pessoas, aqui na Leve é assim: eu quero ser líder, eu quero. Então, beleza, vamos passar pano na cadeira. Vamos varrer o chão. Vamos montar mesa e desmontar mesa. Vamos arrumar som e desmontar som. Vamos ser voluntário. Liderança aqui na Leve tem a ver com voluntariado. Não tem a ver com cargo de diretoria, tem a ver com voluntariado. Eu quero ser líder, então eu quero ser voluntário. Eu quero daqui a pouco na Leve, olhar para os voluntários da Leve e poder servir os voluntários. Então você quer ser líder do voluntário? Quero. Mas serviu pra caramba, ajudou pra caramba, estava ali na frente pra caramba, serviu as pessoas, amou as pessoas. É nesse contexto, então, que a liderança se apresenta. Não é por conta do currículo, não é por conta da conta bancária, não é porque é o sobrenome X, não é. É porque serve. Porque esse é o padrão, não meu, gente. Sou eu aqui que estou criando esse padrão, né? Imagina. Esse é o padrão de Jesus. Quem quiser ser o primeiro, então, deverá ser escravo de todos. Quem quiser ser líder, deverá ser servo. A palavra servo aqui, no contexto religioso de igreja, é tão utilizado que a palavra diácono, né? Deverá ser diácono. Diácono é aquele que é servo. Voluntário, servo, diácono. A gente usa essas palavras aí. E quem quiser ser, então, primeiro, aí a palavra é outra. A palavra, então, é escravo. A palavra é doulos. Tem duas palavras aqui. Servir é diácono. Escravo é a palavra doulos.
Por quê? Porque o diácono, ele é um servo que ministra ou serve, enquanto doulos, o escravo, é alguém que não tem direitos próprios, cuja vida inteira é dedicada ao serviço ao mestre. Olha só a diferença das palavras. O doulos é o cara que diz o seguinte: olha, eu tô lá, mas eu não tenho direito nenhum. É como Jesus está dizendo: olha, vocês não têm direito a esse trono, vocês não têm direito a sentar nisso. O que vocês estão pensando? Eu que tenho direito, me tornei servo, diácono, me tornei doulos, escravos. Vocês estão querendo o quê? Eu estou dando um exemplo aqui do que é ser humano aqui na Terra, do que é ser liderança aqui na Terra, do que é cuidar das pessoas, do que é entregar para as pessoas. É uma inversão de valores. No reino de Deus, o caminho para a grandeza, entenda isso, é o caminho da humildade. Quem quiser ser grande deve se tornar servo. Quem quer ser o primeiro deve se tornar escravo de todos. Escravo de todos. Plantar uma igreja na minha vida, vou abrir aqui meu coração com vocês, foi a maior quebra de orgulho que Deus já pôde me dar. Foi o maior lugar de iniciar algo e que aparentemente, se tratando de uma carreira de um pastor, é um lugar nenhum. Porque você ganha muito menos, porque você não tem estrutura nenhuma, tudo o que te disseram para você não fazer. Você que está construindo uma carreira. Plantar uma igreja é algo que você não sobe, você desce. Você que está aqui, você não subiu, tá? Você desceu. Aliás, muita gente acha isso, né? Mas eu quero dizer o seguinte: é esse lugar que Deus quer que a gente esteja. Não de subida, mas lugar de descida. Deus não se exaltou, Deus, ele se fez ali, ó, semelhante a nós. Mas esse lugar que a gente se coloca, do qual a gente aprende muito, é o lugar onde Deus nos honra, porque ele trabalha muito na nossa vida. Porque ele nos molda muito, ele nos transforma muito. Ele molda muito o nosso coração. Só que a gente nunca quer ter menos. Ou nunca quer manter o que tem. A gente sempre quer ter o quê? Muito mais. Muito mais. E esse não é o lugar. Essa ambição de você sempre querer muito mais e nunca estar satisfeito, não é o lugar que Deus quer que você esteja. A sociedade é mais ou menos assim, né, gente? Nesse tempo, é um pisando em cima do outro, acumulando poder sobre outros que constrói a troco de nada, constrói sua marca pessoal e diz: essa marca pessoal sou eu. O outro não tem nada a ver, o outro não fez nada para eu chegar lá, fui eu que fiz. E uma autopromoção incessante, que não para, tóxica, que não para. No reino, sabe como que você sobe? De carro, descendo. No reino, é esvaziando. No reino, é colocando outros melhores no seu lugar. Tudo aquilo que a gente tem mais dificuldade de fazer. É colocando outros melhores no seu lugar. No reino é assim. É diferente. Eu me lembro de um amigo, Ednardo. Ednardo era um exemplo para mim no seminário. Era um aluno novo chegando lá, com 19 anos lá em São Paulo para estudar. O Ednardo já estava lá. E o Ednardo, quando eu chego no seminário, eu não sabia limpar o chão. Eu não sabia usar um rodo. Eu ainda não sei muito bem, mas melhorei. Mas eu cheguei lá e era assim. O Ednardo olhou para aquele menino lá, que a mãe, preocupada, né, quando viu um lugar que ia deixar um filho. Minha mãe queria que eu fizesse medicina. O discurso o tempo, meu era professor de ciência, o discurso o tempo todo era: meu filho vai ser médico, filho, não importa. A gente dá um jeito, a gente vai dar um jeito, você vai ser médico. E eu nunca quis ser médico, nada, nunca passou na minha cabeça que medicina. E nem ser pastor também. E aí, de repente, minha mãe preocupada, ela chega lá e fala: não, meu filho, vou cuidar de você. Você vai chegar nesse lugar, não sabia nem varrer, não sabia nem usar o rodo direito.
e lá você tem que fazer, porque toda a limpeza é você que faz, você tem que se virar. E aí, quando eu chego naquele lugar, minha mãe me colocou na mala, eu lembro disso, 10 tênis pé Baruel, sabe? Tênis pé de Chino. E spray ainda, mas cabe. A mãe botou 10 lá na bagagem. Não sei se eu tava muito chulé na época, mas ela me colocou 10 tênis em pé lá na bagagem. Eu lembro que eu fiz um escambo danado com aquilo, trocamos em outras coisas. Mas algo muito interessante que o Ednato chegou e falou assim, e aí tinha o senhor Davi Cox, o americano, fundador daquele seminário, hoje ele está com mais ou menos 90 anos. E a frase do senhor Davi Cox do seminário era a seguinte: quem não serve, não serve. Para ficar aqui. Quem não serve, não serve. E o senhor Davi Cox tinha essa frase. O Ednato chegou para mim, aí a gente pegando o Ednato, muito inteligente, capacitado, e a gente varrendo o chão, passando o rodo, aquela coisa toda. E o Ednato falou assim: Felipe, nós vamos para o acampamento e nós vamos fazer o seguinte: onde você não quer ficar aqui, já me fala de uma vez. Ele muito malandramente, né? Já me fala de uma vez onde você não quer ficar, Felipe. Falei, cara, pelo amor de Deus, cara, não vou ficar no banheiro. Deus me livre, acampamento, um monte de gente, banheiro, os meninos estão nem aí. Você vai tomar um banho, chegar no banheiro com o ralo entupiu com 2 dias e virou uma jacuzzi de sujeira, transbordando. Eu falei, vamos sair dali. Ah, é que você não quer? Eu falei, é que eu não quero. O Ednardo foi lá e botou meu nome dele no banheiro. E aí, Felipe? Eu tô no banheiro. Era onde você não queria? É ali que nós vamos ficar. Cara, que cara, sabe? Um discipulador mesmo, assim. E aí, muito interessante que ficamos no banheiro, lavamos o banheiro, foram 4 anos dessa vida, de limpando coisa, anonimato, lavando banheiro, rastelando o chão, colocando um saco preto de lixo, jogando lixo, entregando água nos quartos. Pensei em desistir, falei, Deus, eu não quero mais isso, olha onde que eu tô. Eu tinha 10 quilos de tênis pé, agora não tenho nenhum mais, brincadeira. Olha onde eu tô. E aí, um dia eu falei assim, eu vou embora. O professor falou, pode ir. Você que só assinar o papel e ir embora. E aí eu falei, não, não vou não, terminar isso. Então, como que a gente procura outras coisas, né? Como a gente quer o conforto, a gente quer aquilo que está certo, a gente quer o controle. Não estou dizendo que essas coisas estão erradas, estou dizendo que tem momento que a gente desfruta isso, mas a gente não desce hora nenhuma, esse é um problema. E a gente não quer descer em momento nenhum da vida. É aí que está o nosso problema. Estou dizendo que você não possa viajar, estou dizendo que você não pode ter um bom apartamento, você não pode andar num bom carro. Claro que não é isso. Aqui não é voto de pobreza. Mas o que a gente está dizendo é que mesmo tendo, cara, desce. Porque Jesus, embora sendo Deus, tendo tudo, sendo dono do ouro, da prata, de todas as coisas, ele fez o quê? Ele desceu. E ele quer você nessa posição. Enter Wright vai trazer mais luz sobre isso que eu falei. Ele diz o seguinte: Jesus não está dizendo que a ambição é errada. Ele está redirecionando a ambição. Se você quer ser grande, seja. Mas entenda que a verdadeira grandeza no reino de Deus é medida não por quantas pessoas servem você, mas por quantas pessoas você serve. É muito diferente. É muito diferente. É muito radical. Nós precisamos ser uma igreja, gente, de servos. Nós estamos construindo a Leve não como uma igreja de um monte de consumidor de Cristo. Nós estamos construindo a Leve com pessoas que são servos. Servas na nossa estrutura, servas na cidade, servas dentro de casa, servas no trabalho. Essa mentalidade do reino de Deus, ela não está restrita só no domingo aqui, não. Essa mentalidade, ela é para a vida. E por último, terceiro ponto, que ele nos mostra aqui, que além de servir para liderar, nós precisamos servir e não ser servido. Desça do trono, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Ah, mas é Jesus que fez isso. Isso é só para Jesus, tudo. Nós aqui vamos viver diferente. Porque não dá para viver com Jesus. O que Jesus está colocando aqui para a gente é coisa que dá para viver aqui. Dá para servir mais. Dá para descer mais. Dá para o encontro de coisas que a gente. Ah, eu não vou ali fazer aquilo. Qual é a ova mexendo aqui? Dá para ir. Quando a gente olha para isso, então, e aí o pastor Russell Shedd vai nos mostrar isso, que o verdadeiro cristianismo é aquele que, como Cristo, está disposto a dar a sua vida pelos outros. Não apenas morrer por eles, mas viver para eles, colocando suas necessidades acima das próprias. Olha o que o pastor Russell Shedd fala sobre isso. Aqui não tem a ver com, Felipe, então eu não me cuido. Não, não é isso. Eu estou dizendo que há momentos da nossa vida que a gente abre mão das nossas necessidades e a gente pensa mais no outro que na gente. Não é toda hora, mas também não é nunca. Esse é o ponto. A questão é que a gente está contaminado com a ideia de que é nunca. Mas a gente precisa descer até lá. A gente não serve porque é uma boa estratégia de liderança. A liderança só fala nisso, né? Só lança livro sobre isso, de servir. Mas não é porque é uma boa estratégia de liderança, ou porque vai te fazer se sentir bem, ou porque vai melhorar os números da sua empresa, ou que vai melhorar a satisfação dos seus colaboradores. Não, não é só por causa disso, não. É porque Jesus fez isso. E se Jesus fez, eu também faço. A gente não trabalha de forma a gente humilhada, de forma a gente abrir mão, sabe, daquilo que a gente acha que está sempre certo. Porque a humildade é uma virtude. Não é só porque a humildade é uma virtude, não. Nos humilhamos porque Jesus se humilhou. Nós não damos nossa vida porque é nobre ou heróico. Não, nós damos nossa vida porque Jesus deu a vida dele. Inclusive, esses mesmos caras que queriam ali o trono, depois morreram degolado, foram crucificados de cabeça para baixo, porque um deles falou assim, olha, você vai me crucificar? Tudo bem, eu vou ser crucificado, mas vira a cruz, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre foi. A mentalidade desse pessoal mudou completamente. Cuidado com aquilo que você está achando que é cristianismo, que é evangelho. Tim Keller também fala, o cristianismo não é primariamente sobre seguir regras ou princípios morais. É sobre seguir uma pessoa. E essa pessoa viver uma vida de serviço sacrificial que culminou na cruz. Quando entendemos o que Jesus fez por nós, somos transformados de dentro para fora e o serviço aos outros se torna não um fardo, mas uma alegria. Mais uma alegria. Servir os outros, gente, é um privilégio que Deus te dá. Quanto mais Deus te deu financeiramente, quanto mais Deus te colocou em lugares maravilhosos, Ele te colocou ali para você servir mais aos outros. E Ele quer colocar pessoas nesses lugares para servir mais aos outros. Não para serem servidas. O problema é que nós, enquanto seres humanos, quando nós não tínhamos nada, a gente fazia muito pelos outros. Mas depois, quando a gente teve muito, a nossa tendência é fazer nada pelos outros. Às vezes, o lugar que Deus nos coloca pode se tornar, às vezes, uma maldição na sua vida, que é uma benção. E aí que Deus fala, eu não te coloquei aí para você pensar em você mesmo, para você ser um Deus diante dos recursos que eu te coloquei e você achar que é um Deus. Eu te coloquei ali, porque não foi você que colocou, você não tinha condições de chegar ali. Não tinha condições de chegar ali. De verdade. Você acha que tinha condição de chegar ali? De verdade. Você acha que eu tenho aí? Você acha que eu penso que eu tinha condição de estar aqui? Você acha que eu penso que eu tinha condição de plantar uma igreja? Começar isso na minha vida? Você acha que você pensa que você tem é porque você tem condição?
Você não tem condição disso, entenda isso, você não tem condição. Foi Deus que quis te colocar, foi Deus que proveu as coisas, foi Deus que mexeu as coisas. Não para você ser Deus, Ele fez isso para você servir os outros. Foi Ele que fez. O seu grande engano é achar que você é bom demais, que você sabe demais, que você esquece isso. Essa é a sua grande queda. Sua grande queda. O nosso Messias não é um conquistador militar que derrota os inimigos pela força. O nosso Messias é um servo sofredor que derrota o pecado e a morte através do seu serviço sacrificial. É um resgate. O nosso Deus, o nosso Jesus é um resgate. Resgate é o preço pago para libertar um escravo ou um prisioneiro. O que Deus fez é pagou um preço alto para te libertar. Pagou um preço alto, você estava preso no pecado, ele pagou um preço alto para agora você estar livre. É isso que ele fez por você. Ele não está te prometendo segurança, ele não está te prometendo carro importado, ele não está te prometendo o melhor salário do mundo, ele não te promete nada disso. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. O que ele te promete é, olha, eu te resgatei, eu te salvei e eu estou te salvando. Nós estamos juntos nisso. Agora olha para a terra, olha para as pessoas. Independente das ferramentas que eu te dei para você trabalhar, se é um martelo só, mas se é um martelo, um serrote, uma britadeira, independente da quantidade de ferramentas que eu te dei, não é sobre a ferramenta. Entenda isso. Deus não está nem aí para a ferramenta. Ele não está nem aí, você tem 10, você tem 15 ferramentas. O interesse de Deus aqui é que você entenda que a sua profissão é essa ferramenta, mas é que você entenda o seguinte: eu preciso desempenhar algo com as ferramentas que eu tenho. O que eu tenho é isso, mas o que Deus me chamou para fazer é servir as pessoas com amor, porque Ele fez isso. A ferramenta de Jesus foi pescar, a ferramenta de Jesus foi a carpintaria de José. Ele foi lá, trabalhou lá fazendo armário, planejado, para as casas lá da época dele. A ferramenta dele foi essa. Não é sobre ferramenta. Não é sobre ferramenta. É sobre servir e amar as pessoas. Vamos pensar agora em algumas questões. Você tem exercido liderança? Claro que sim. Família, trabalho, seja igreja, seja comunitária. De alguma forma você lidera. Alguma escala você lidera algumas questões na sua vida. Como que você lidera? Através do serviço ou através do controle? Deixa eu controlar aqui. Deixa eu manter tudo do meu jeito aqui. Ou é através do serviço? Ou você é daqueles que quando chega alguém melhor do que você fica enciumado, invejoso? E aí você controla e destrói. Ou você é aquele que fala, graças a Deus que tem mais uma pessoa, tem uma pessoa aqui melhor do que eu, graças a Deus. Tem uma pessoa mais capacitada nisso daqui. Numa igreja, o que eu mais quero quanto pastor é que tenham pessoas que preguem melhor do que eu, é que tenham pessoas que cuidem da comunicação melhor do que em dados momentos eu cuidei, é que tenham pessoas que abracem e beijem pessoas melhor do que eu abraço e beijo pessoas, é que tenham músicos melhores do que eu, professores melhores do que eu, evangelistas melhores do que eu, que tudo isso não é muito difícil, mas é que o controle pode dizer o seguinte: se for melhor, eu não quero. Se for melhor, eu falo, vai embora daqui. Se for melhor, se destacar mais do que destaca na minha empresa, no meu negócio, na minha igreja, enfim, eu tento um jeito de eliminar. Não é sobre isso. Como você tem exercido liderança? Qual é a tarefa mais humilde, mais invisível que você pode fazer essa semana? Talvez você está lá no seu trabalho, glamuroso, e está lá o lixo. Não é porque isso vai ser muito bom seus colaboradores vendo você tirando o lixo, ou seu chefe vendo você tirando o lixo sem ninguém pedir.
Mas é porque você olhando para aquela situação, você vai pensar, Jesus faria isso. E eu quero fazer como Jesus. Se está lá, por que eu não posso mexer nisso? Um dos grandes exemplos que eu tive na minha vida. Talvez você esteja com a Bíblia aí na mão, lendo ela, que um dos meus professores traduziu do grego para o português. Pastor Carlos Oswaldo já faleceu. A Bíblia NVI, nova versão internacional, foi traduzida por ele. Ele foi o líder da comitiva que traduziu o grego, o hebraico, para o português que está aí. Ele já faleceu. Era todo dia. Pegando o lixo, indo para o refeitório depois da aula, pegando o lixo que estava no chão, que às vezes nós alunos deixávamos, recolhendo o lixo o tempo todo. Um exemplo. Um homem que servia a Deus. E a gente via o cara com doutorado, prêmio de literatura no Brasil, tirando o lixo todos os dias, recolhendo as coisas, indo para a cozinha, limpar o panelão. Ele não precisava de nada daquilo. Mas ele estava lá fazendo isso. E não era para mostrar para os alunos que ele era bom, não era. É porque ele chegava na sala de aula, sentava na mesa e começava a chorar para a gente. E falava, o que está acontecendo, professor? O que está acontecendo é que minha arrogância é muito grande. O que está acontecendo é porque você fez aquela pergunta na aula passada e eu te respondi de uma maneira tão arrogante. E começava a chorar pedindo perdão. Nós somos chamados para esse tipo de vida, gente. Mais parecida com Jesus. Não é a vida de... Vou nem falar. Essa semana, medite nisso. Que você foi chamado para servir os outros. Para ser mais amoroso com os outros. Para resgatar como Jesus resgatou. Para se entregar como Jesus entregou. Não ser um líder e que as pessoas não querem estar perto. Mas ser um líder e que as pessoas falam, poxa, quero estar perto dele. Porque eu quero estar ali porque Jesus está ali. Eu quero estar ali porque, poxa, eu quero fazer aquilo acontecer junto. Vamos dar liberdade, menos controle. Pense nisso. Marcos 10:45. Isso é a motivação para a vida, de viver dessa forma, de entrega constante na nossa vida. Como a gente pode ser mais parecido com Jesus, como a gente pode servir como Jesus. É sobre isso que a gente conversou hoje. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Deus, muito obrigado, Pai. Tua palavra, muito obrigado, Deus, porque nós carregamos esse orgulho, essa arrogância, essa presunção de acharmos que a gente pode, através das nossas forças, fazer as coisas. Mas não é a gente, Pai. O mover, o efetuar, o fazer, não vem de nós, vem de Ti, Pai. Senhor, nós temos ferramentas e o Senhor nos chama para uma coisa só. Sirva, ame, sirva. O Senhor não nos chama para sermos os maiorais, os grandiosos dessa terra, os mais conhecidos, não. A gente tem tirado do nosso coração esse trono, esse sentar do lado, de querer ser igual a Deus. E falar, esse trono quem senta é só Deus. E eu quero estar de joelhos prostrado diante desse Deus. E eu quero estar de joelhos dizendo, Ele é o meu Deus. Reconhecendo que Ele é grande. E eu não. Eu dependo dEle. A minha vida depende dEle. E ser grato, porque Deus, o Senhor nos resgatou. Mesmo mortos, sem chance nenhuma, o Senhor deu sua vida por nós. E é por isso que a gente se alegra aqui, é por isso que a gente celebra tudo isso. E é por isso que a gente faz tudo isso, não no nosso nome, mas no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar?